restante dos instrumentos, que possuem um timbre próprio cuja essência não pode ser modificada sem afetar a natureza do instrumento, os sintetizadores pretendem construir novos sons. Um piano pode ser tocado de diversas maneiras, mas sempre irá soar como um piano. Os sintetizadores aspiram a criar seu próprio som, algo completamente original no mais amplo sentido da palavra. Para fazer uma comparação, podemos dizer que o som de um piano é um quebra-cabeça já montado que pode ser pintado de 1000 cores diferentes, e o som de um sintetizador é um quebra-cabeças que está para ser montado. Existem muitas formas de criações a partir do nada ou de poucos elementos, isto é, de sintetizá-los, mas a síntese subtrativa tem se mostrado como a mais popular. A partir do seu nome, subtrair igual a restar, podemos entender a sua essência. Um sintetizador subtrativo parte de um sinal dado e o modifica e filtra para alcançar um som concreto através de uma série de processos. Em um passado próximo, esta cadeia de processos estava separada. É por isso que os primeiros sintetizadores eram modulares. Cada módulo realizava uma função na síntese, e os módulos podiam ser interconectados entre si de muitas formas. Entretanto, sendo esta uma solução muito flexível, resultava demasiado complicada e pouco a pouco passou a se padronizar uma série fixa de módulos que sempre eram utilizados, conectados da mesma forma e se integraram juntos em um só sistema e num só aparato. Seguramente esta foi a maior contribuição do Moog Mini-Moog, o subtrativo mais famoso da história, e assim funcionam agora a maioria dos sintetizadores. Nesta cadeia de processos, o som básico nasce de um oscilador, no qual se pode aplicar filtros com os que se seleciona as frequências desejadas. Este sinal pode ser afetado pelos envelopes e pelo LFO, que lhes dão dinâmica e expressividade. Finalmente, o som se amplifica e sai para o exterior. Os osciladores são as fontes primárias do som de um synth subtrativo. Os osciladores dos primeiros tempos produziam ondas elétricas controladas por voltagem, os VCO, de Voltage Controlled Oscillator. Estes componentes elétricos, ao oscilar, geravam ondas sonoras básicas que logo podiam ser filtradas e processadas para resultar no timbre desejado. Muita gente hoje procura por sintetizadores baseados em VCOs devido à sua calidez e seu comportamento às vezes imprescindível, visto que os VCOs costumam ser instáveis com respeito à sua afinação. O problema da instabilidade foi resolvido nos primeiros anos da década de 80 com a aparição dos DCO, Digital Controlled Oscillator. Estes osciladores continuavam produzindo ondas elétricas, mas eram controladas por um chip digital que evitava as variações imprevistas de tonalidade. O famoso Juno da Roland pertence a essa família de sintetizadores. Atualmente, os sintetizadores digitais eliminaram a necessidade de possuir componentes elétricos para os osciladores, recriando-os através de simulações ou samples. Podemos nos deparar com diversos tipos de onda gerados pelos osciladores. As mais básicas são estas: senoidal, quadrada, serra, pulso. Com certos aparatos digitais, não estamos atrelados às ondas de tipo elétrico, já que nos permitem utilizar samples. Isto abre novas possibilidades. Por exemplo, se usarmos samples de instrumentos acústicos, processando-os de maneira adequada, poderemos conseguir imitações de grande realismo. Os filtros são circuitos que somente deixam passar uma série de frequências selecionadas. Como no caso dos osciladores, inicialmente eram controlados por voltagem, VCF, e mais à frente por chips digitais, DCF. Os filtros totalmente digitais cumprem a mesma função,
mas simulando-a à base de cálculos matemáticos. Em geral, nos encontramos com diferentes classes de filtros de acordo com o efeito que produzem. Estes são os mais elementares. Passa altas, que deixa passar todas as frequências acima de um determinado valor dado, o chamado cutoff ou corte de filtro, eliminando as que ficam abaixo. Passa baixas, deixa passar todas as frequências que não superam o cutoff e elimina todas as demais que ficarem acima. Passa banda e banda eliminada, deixa passar somente ou elimina as frequências compreendidas numa faixa determinada, a chamada largura de banda ou kill. Muitas vezes se inclui no filtro um circuito de realimentação que chamamos de ressonador. O que ele faz é aumentar ou diminuir a amplificação nas frequências mais próximas ao ponto de corte. Se acrescentarmos mais ou menos ressonância, essas frequências destacarão com maior ou menor intensidade. Um efeito já clássico da música eletrônica moderna é a varredura de filtro, que normalmente se realiza configurando uma ressonância alta e abrindo o cutoff de um filtro passa-baixas desde as frequências mais baixas às mais altas, descobrindo assim gradualmente todo o espectro do som. Ouça a varredura de um som arpejado básico. Veja como começa a soar somente nas frequências baixas e progressivamente vai se incorporando nas médias e nas altas. Outro fator a destacar dos filtros é a quantidade de polos ou pendente. Esta característica se refere à capacidade do filtro de atenuar ou aumentar um maior ou menor número de frequências, ou seja, a sua suavidade ou agressividade. Atualmente os mais comuns são os de 2, 4 ou 6 polos, já que ir mais além dos 8 polos resulta em complexidade e tem um custo muito elevado. Um filtro de 2 polos possui uma pendente de 12 dB por oitava, um de 4, 24 dB por oitava, e o de 6, 48 dB por oitava.